nós temos a tarefa de verificar se o conjunto V, dado por polinômios de grau menor ou igual a 3, é ou não um subespaço vetorial dos polinômios de grau até 3. Antes de mais nada, vamos observar que esse conjunto V ele tem uma propriedade, que A0 mais A1 mais A2 mais A3 é igual a 0. Em outras palavras, a soma dos coeficientes desse polinômio tem que ser 0. Se isso é verificado, quer dizer que esse polinômio pertence ao conjunto V. Por exemplo, nós temos aqui o polinômio 5 mais x menos 6x ao cubo. Se nós somarmos os coeficientes desse polinômio, nós teremos 5 mais 1 menos 6, que é igual a 0. Se a soma dos coeficientes é 0, quer dizer que esse polinômio ele pertence ao conjunto V. Assim como os demais exemplos. Ou em outras palavras, quando que um polinômio, neste caso, ele pertence ao conjunto V? Quer dizer, se eu tenho genericamente um vetor U, dado por o 0 mais o 1x mais o 2x ao quadrado mais o 3x ao cubo, como é que eu sei se este vetor pertence ou não ao conjunto V? Para isto, basta somar os coeficientes e observar se esta soma resulta ou não em 0. Caso resulte em 0, ele pertence ao conjunto V. Se não, não. A mesma coisa para o vetor V. Se o vetor V é dado por este polinômio, nós precisamos verificar que esta soma, a soma dos coeficientes, é nulo. Se for 0, se for nulo, este vetor V pertencerá ao conjunto V. Pois bem, mas a tarefa é observar se este conjunto V é ou não um subespaço vetorial. E para isto, nós precisamos verificar duas condições. Nós precisamos verificar que o conjunto V é fechado na operação de soma e que o conjunto V é fechado na operação de multiplicação por escalar. Em especial, a multiplicação por escalar nos permite afirmar que o vetor 0 ele tem que fazer parte do conjunto para que este conjunto seja um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Isso é um atalho para a gente. É um atalho por quê? O que significa isso, né? Que se V é um subespaço vetorial, então o 0 pertence ao conjunto V. E caso o 0 não pertence ao conjunto V, significa que o conjunto V não é um espaço vetorial, não é um subespaço vetorial. Então é um atalho por esse motivo, porque geralmente nós começamos a verificar se o vetor 0 pertence ou não ao conjunto. Caso ele não pertença, a gente já sabe que este conjunto não é um subespaço vetorial. Mas qual é o vetor nulo do conjunto V? Conjunto dos polinômios. Então, o vetor nulo desse conjunto é o polinômio identicamente nulo, que é dado por 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo. E, de fato, sim, se eu somar os coeficientes, nós teremos aí a igualdade a 0. Quando isto ocorre, quer dizer que o vetor 0, o vetor nulo, ele pertence ao conjunto V. Então, quer dizer que o nosso atalho, na verdade, não nos ajudou muito, porque se o 0 pertence ao conjunto V, nós não conseguimos afirmar nada se V é ou não é um subespaço vetorial. Portanto, teremos que analisar, de fato, as duas condições. Pois bem, vamos considerar dois vetores pertencentes ao conjunto V e um alfa, um escalar. A soma, ela pertence ao conjunto V? O produto, a multiplicação por escalar, pertence ao conjunto V? Bom, vamos considerar então, vamos dar nome aos dois vetores. Vamos chamar o vetor U de U0 mais o 1x mais o 2x ao quadrado mais o 3x ao cubo. Sabemos, como esse vetor ele pertence ao conjunto V, nós sabemos que a soma dos seus coeficientes é 0. Assim como para o vetor V. Quem é a soma? A soma U mais V, ela é dada pelo vetor U mais o vetor V, totalizando o 0 mais V0, etc. Neste caso, quem são os coeficientes? Os coeficientes estão aqui, ó. Se eu somá-los, o 0 mais V0, mais o 1 mais V1, mais o 2, V2, o 3, V3, quanto resulta esta soma?
Bom, antes de mais nada, eu vou reorganizar estes termos, trazendo para perto o 0, o 1, o 2 e o 3, e para perto também o V0, V1, V2 e V3. Por que isso? Porque desta forma nós sabemos que a soma dos U's com a soma dos V's totaliza 0. Consequentemente, a soma dos coeficientes do vetor U mais V é nula. Quer dizer que U mais V pertence ao conjunto V. Quem é alfa vezes U? A multiplicação por escalar. Alfa multiplica todos os coeficientes, portanto, na resultante nós temos alfa U0 mais alfa U1 vezes x, mais alfa U2 vezes x ao quadrado, mais alfa U3 x ao cubo. Quem são os coeficientes? Quanto vale a soma deles? A soma dos coeficientes é alfa U0 mais alfa U1, alfa U2 mais alfa U3. Colocando alfa em evidência, nós teremos alfa que multiplica o 0 mais o 1, mais o 2, mais o 3, que a gente já sabe que vale 0. Portanto, esse resultado todo é 0, quer dizer, a soma dos coeficientes do vetor alfa U deu 0. Significa que alfa U pertence ao conjunto V. Logo, as duas operações são fechadas nesse conjunto. Tanto a soma como a multiplicação por escalar pertencem ao conjunto V, genericamente. Qual é a conclusão, então? A conclusão é que V é um subespaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 3.